Fala aí, torcedor do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar aí da vitória do Bahia sobre o Vitória 2-1. Gols do Eric Pulga para o Esquadrão e o Michel Araújo. E o Renato Kaiser fez o gol do Vitória. Aí na matéria você vê o Pulga com a mão na orelha. Rapaz, que golaço dele, hein, de cabeça. Cruzamento, ele bateu cabeceou bonito no ângulo, golaço. E aí na matéria, em clássico de expulsões, Bahia bate o Vitória e entra no G6 do Brasileirão. Nesse momento, o Bahia tem 15 pontos, está na 6ª colocação. E o Vitória está na 16ª com 9 pontos. Vamos trazer a repercussão da partida, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal. Se inscreva, ativa o sininho das notificações. Tudo do Bahia, tudo do Vitória e dos grandes clubes do futebol nordestino você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu volto falando mais sobre o clássico. Da sede da ESPN. Longe daqui, infelizmente longe daqui, Salvador. Podia ser mais perto, né, Zinho? Tivemos Bavi com a Fonte Nova recebendo um ótimo público e o Bahia mandante perdendo logo de cara o Jean Lucas por conta dessa agressão no baralho. 4 minutos do primeiro tempo. O Eric Pulga, mesmo com o Bahia em desvantagem numérica de jogadores, fez esse belo gol de cabeça, cabeceou no ângulo, fez 1-0. Renato Kaiser, que na semana passada marcou também pelo Vitória, marcou 2 vezes contra o Vasco, né? Dessa vez empatou o jogo contra o Bahia, mas não foi suficiente para sair com um pontinho da Fonte Nova, porque o Michel Araújo explodiu a Fonte Nova com este gol, o da vitória, o do triunfo do Bahia. Ainda tivemos mais uma expulsão no jogo, no clássico no Bavi, o PP do Vitória expulso no segundo tempo. 3 minutos depois que ele entrou e foi expulso. Parabéns para ele. Aí, números do Bavi, posse de bola 55 do Vitória, 45 do Bahia. Chama atenção, porque os times do Rogério normalmente têm mais posse. Hoje, claro, pela situação de ter um jogador a menos durante boa parte da partida. Finalizações 23-8 do Vitória, 8-2 finalizações no alvo. Grandes chances, foram 6 para o Vitória, 2 para o Bahia. Ações na área rival, 19-17 para o Vitória. Cartões vermelhos, 1-1. Na verdade, o Bahia só levou no que interessa. No placar final, Bahia 2, Vitória 1. 8-2, grandes chances criadas também, vantagem do Vitória, ações na área do rival aí, mais equilíbrio, cartões vermelhos 1-1. O Bahia é o 6º colocado neste momento do Campeonato Brasileiro, foi então a 15 pontos, tá ali junto com o Ceará, com essa vitória. Aí já é o lance com 30 segundos, Zupac. Pois é, a regra te sustenta expulsar o Jean Lucas. Mas eu tô com o Rogério, eu acho que dava para não expulsar e impactar menos o jogo, sabe? Mas a regra fala em atitude violenta. Mas você acha que ele poderia ter administrado de outra forma para o jogo não começar com... Acho, mas o árbitro está protegido pela regra. Mas o Jean Lucas também não tem que sair dando soco com 30 segundos. Concordo. Né? Muito cedo, né? Concordo. Mas o golaço do Pulga, olha que belo gol de cabeça do Pulga, que nem é um bom cabeceador, né? Lá no outro canto. Assistente com o Alexandre, que o Rogério destacou. Muito bom de bola. Me chamou a atenção porque o jogo foi muito picado, foi um jogo muito faltoso, muito amarrado. Mas a gente estava vendo o jogo junto com a Renata Ruel, de olho nessa questão da arbitragem. E no primeiro tempo, que o Rogério falou sobre isso, o Bahia, com um homem a menos... Esse gol é incrível, desculpa, que o Eric perde, né? Incrível. O Eric que foi uma das tentativas, né? O Carpini tira o Baralhas para colocar o Eric no primeiro tempo.
tempo. Mas o Bahia, tá aí o gol do Kaiser, no primeiro tempo o Bahia, com um homem a menos, foi quem mais jogou e quem fez pouquíssimas faltas. Chegou a estar tipo 12-4 em faltas pro Vitória, quando faria mais sentido o Bahia ficar parando o jogo com faltinhas. Mas o Bahia conseguiu ser o Bahia, mesmo jogando com homem a menos desde o princípio. E foi assim que construiu o seu gol. E no segundo tempo o Vitória teve muito mérito, colocou o Bahia para trás, empurrou o Bahia para trás e foi buscar o gol de empate, criou muita chance. O Carpini mexeu no time, colocou o Mosquito, colocou gente na frente, mas a qualidade técnica do Bahia falou no final, no meio do segundo tempo para frente, né? E o Michel Araújo, que veio do banco, né? E aí acabado de entrar, né? Qualidade do elenco do Bahia, né? Olha que gol. Chute do Michel para fazer. O gol do Michel foi 5 minutos antes da expulsão do PP. 5 minutos depois, ficou 10 contra 10. E aí o Bahia teve mais tranquilidade para segurar o triunfo e para barrar o Vitória na Fonte Nova. Foi frustrante no meio de semana, não é, Bubu? A derrota ali pro Atlético Nacional, não é? Vacilo do Bahia ali no comecinho do segundo tempo. Aí a gente tá vendo... O Marcos Felipe, que foi mal no lance do gol na Libertadores, foi um dos heróis, talvez até o maior herói do Bahia hoje. Fez boas defesas, sobretudo no segundo tempo, quando o Vitória estava apertando, amassando. O Marcos Felipe foi muito bem. Então, no Bavi... Lembrou o Rodolfo Rodrigues, essa daí, Bubu. Aqueles números que a gente viu são avassaladores para o Vitória porque ficou com um a mais, então se explica, né? Agora o Bahia ficou numa situação muito difícil na Libertadores. Vai jogar um mata-mata no Beira-Rio. Até a rodada retrasada ele era o líder do grupo da morte. Agora ele tem que decidir a sorte no Beira-Rio. É possível vencer, se classificar? É possível. Só que hoje acho que é mais factível o Bahia indo para a Sul-Americana. Acho que a perspectiva é essa. Mas vai continuar, certamente, imagino, em competição continental, viajando muito, se desgastando com maratona. Com chance de ganhar a Sul-Americana, inclusive. O próprio... Se por um acaso for esse o destino, o Bahia, se ficar em terceiro, ele cai como candidato ao título da Sul-Americana. Para mim é um dos candidatos, porque tá jogando muito. Inclusive, no chaveamento hoje, né? Se terminasse hoje assim, daria um playoff entre Corinthians e Bahia. É mesmo? Eu Corinthians não e tinha Bahia. visto essa informação. Porque... Pela ordem, né? Já é isso, a ordem. É claro que assim, você tem todos os jogos ainda da Sula e todos os jogos da Libertadores. Claro, tem uma rodada ainda, por favor. Mas já é um chaveamento direcionado. Isso. Né? E hoje daria justamente Corinthians e Bahia, que seria um jogaço. Sim. Com dois possíveis candidatos aí ao título. Com o né? Bahia ligeiramente favorito para esse duelo, imagino eu. Mas enfim, isso depende do que acontecer na última rodada. Porque o Bahia ainda pode se classificar. E o Corinthians tem que ganhar para passar. O sorteio é sorteio para decidir o mando de casa ou quem vem da Libertadores quem vem da Libertadores decide fora. Isso. O primeiro jogo seria, nesse cenário, o primeiro jogo seria em Salvador. A vantagem é de quem é da Sul-Americana. Isso, nesse... Mas a vitória, o triunfo de hoje foi gigante. Esse foi um jogo muito quente. Os bavis têm sido muito quentes. E me chama muito a atenção como o Bahia conseguiu construir o resultado através das suas características em contexto de desvantagem. Isso diz muito sobre o estilo que o Bahia consegue ter nas mãos do Rogério, na ideologia do trabalho e na qualidade técnica de quem está jogando e de quem vem do banco. Né? O primeiro gol, um gol belíssimo, da digital desse time do Bahia, e o segundo gol vem do banco, que fala sobre um plantel que o Bahia tem superior ao Vitória. O Vitória batalhou demais, mas venceu quem foi melhor nos 90 minutos e, para mim, um triunfo justo do Bahia. E é um bom início de campeonato, essa sexta posição. É o campeonato do Bahia. O Rogério costuma dar preferência para o campeonato de pontos corridos. Né? Às vezes o time que ele está acaba avançando em Copas e aí ele meio que se sente obrigado a dar um retorno. É uma situação diferente agora, porque o Bahia voltou depois de muito tempo a Libertadores. Contra o próprio Flamengo, antes do jogo, né, na rodada passada, ele segurou alguns jogadores. Não era esse o cenário, né? Ele conseguiu avançar nas fases preliminares da Libertadores, primeira fase, segunda fase. Deu o azar de cair nesse grupo da morte. Talvez em outro grupo o Bahia já estivesse matematicamente quase classificado. E eu acho que, assim, o Campeonato Brasileiro, talvez, para o Rogério sempre vai ser... é uma mentalidade mais europeia, né? É o carro-chefe da temporada. Então, para ele, o próprio grupo com o grupo City, estimule isso, a posição final do Bahia no campeonato é para estar na Libertadores ano que vem, com certeza, pela posição no Brasileiro. Eu acho que o Rogério sempre vai, vai tratar disso. Mas você não acha que com essa possibilidade, por exemplo, mesmo na Libertadores, que eu acho que o time vai jogar ainda a Libertadores, né, contra o Internacional, a última partida, com a vitória, joga pelo empate, né? Mas, assim, se chegar... Um exemplo, sai da Libertadores e vai para a Sul-Americana.
com a possibilidade real, né? Porque é possibilidade real do Bahia ganhar um título internacional nessa Sul-Americana. Você acha que ele abre mão disso? Será? Então, porque o caminho é mais curto em tese, né? É que é questão de filosofia, de conceito. Mas não é talvez pelo projeto City agora que poderia mudar um pouco? Eu acho assim, o campeonato, para ele sabe a exigência, a concorrência que é. O Zubeldia falou sobre isso, né? No Campeonato Brasileiro da Série A, você tem 14 clubes que podem ser semifinais da Libertadores. Isso. Você tem 14. Você vê o nível do campeonato. Então, um pequeno vacilo, você é rebaixado, você cai. Não importa o teu tamanho, o teu nome, às vezes o teu investimento, se o trabalho não for correto, você cai. O Campeonato Brasileiro, ele é muito exigente. E para você ficar numa zona de Libertadores, você não pode abrir mão muito do campeonato ou se dedicar a uma Copa e tal. Se o Bahia conquistasse a Copa Sul-Americana, seria um feito histórico. Ser o primeiro clube nordestino a ganhar um título internacional oficial da Conmebol. E visivelmente tem nível para isso. Se na Libertadores o Bahia hoje briga em alto nível com outros grandes candidatos, na Sul-Americana ele se destaca da turma e tem boas condições. Mas eu acho que o Rogério e esse projeto do Bahia, do Grupo City, é para se manter sempre bem colocado no brasileiro. É bom de história, Bubu. O CSA não ganhou a Conmebol? Ele perdeu para o Talheres na final. Perdeu a final. Jogou a final e perdeu. Jogou a final e perdeu a Copa Conmebol. O Vitória ainda vivo também na Sul-Americana. Também. Né? Tem um jogo duríssimo em Quito contra a Católica. Mas ele é o segundo colocado nesse momento. Ele é o segundo grupo com a vitória sobre o Cerro Largo. Né? Foi 1-0 o jogo. O Bahia, nessa sequência, então, nessa de poupar ou não, ou priorizar, ele vai pegar o Paysandu agora no meio de semana, quarta-feira, e aí ele joga contra o Grêmio e contra o Inter. Então vamos ver se contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro, ainda tem força máxima ou o Rogério roda elenco antes do confronto decisivo contra o Internacional. Vai rodar. Contra o Grêmio ele vai rodar. Tem que rodar. É a próxima rodada do Brasileiro. Domingo, então, foi, como eu disse, o Bavi na Fonte Nova que teve o triunfo do Bahia por 2-1. Que jogou mesmo com um jogador a menos. E olha, foi desde os 3 minutos de jogo, quando o Jean Lucas foi expulso. Só isso, imagina o Rogério, né? Cara trabalha a semana inteira, monta uma estratégia, vai pegar o clássico, vai jogar em casa, tem que ganhar, tal. Com 3 minutos o seu volante é expulso. Pois é, muda tudo, né? Mas o Bahia foi guerreiro e conseguiu a vitória 2-1. A gente está vendo aí o gol do Renato Kaiser, que foi o gol de empate da partida. E depois o Bahia vai fazer 2-1. E o Vitória vai ter um jogador expulso já na segunda etapa, que vai equilibrar as coisas, tornando mais fácil aí a confirmação da vitória do Bahia, do Rogério Ceni, que é um time que joga muito pra frente, né, Ivan Andrade? É legal ver o Bahia jogar. E esse jogador, o Eric Puga, está brilhando. O outro autor do gol foi o Michel Araújo, esse São Paulo, uruguaio. Acho que a expulsão... Primeiro, a expulsão de Jean Lucas foi extremamente justa, merecida. Com 3 minutos de jogo, possível, né? É uma agressão, né? Então, prejudica deliberadamente a equipe do Bahia, quase põe, e a gente fala de Bavi... Golaço de cabeça. Golaço. A gente fala de Bavi, um dos grandes clássicos do futebol brasileiro, movimenta muita gente, mas pôs em risco o trabalho do Rogério. Agora, com 3 minutos, Bahia... perde um jogador, tem força para abrir o placar, né, sofre o empate e ainda consegue reagir, obviamente, depois da expulsão do jogador do Vitória, dá uma equiparada, dá uma equilibrada nas coisas, mas foi um jogo de muitas oportunidades. O Vitória teve boas chances também, inclusive, de virar o jogo, de passar à frente do Bahia, mas assim como o Santos desperdiçou, teve a oportunidade e não guardou, e aí, claro, o futebol é implacável. Se você... aproveita a oportunidade, a tendência é que você saia vencedor. A gente viu ali a bola na trave do Vitória do Carpini e aí o gol de empate do Renato Kaiser. Aí o torcedor rubro-negro se animou, porque afinal de contas o jogo estava empatado e o Vitória tinha um jogador a mais. E esse gol? Esse gol é aquele gol que você fala assim, bom, que horas essa bola sai ou que horas essa bola vai para o fundo do gol, porque é um bate-rebate, falha da zaga do Vitória, ninguém consegue tirar aquela bola de perto ali da área e acaba tomando o gol. E é um gol assim, e esse lance, né? O jogador do Vitória dá um soco no joelho do jogador do Bahia. Curiosa essa expulsão. Daqui a pouco, esse é o PP, a gente analisa mais de perto esses lances aí que resultaram tanto na expulsão logo aos 3 minutos do Jean Lucas pelo Bahia, depois a expulsão aí do PP do Vitória.
O rubro-negro está em situação difícil, 16º na tabela, é um dos times que vão lutar, se acredita, até o fim por uma permanência, no máximo uma permanência à Série A, ou Vitória, assim como no ano passado, tem condições de pelo menos sonhar com uma Copa Sul-Americana? Eu acho que pelo que tem apresentado e pelo elenco mais limitado, o Vitória tem que tomar cuidado. O Vitória tem que abrir o olho para não brigar aí na reta final do campeonato contra rebaixamento. Não é uma equipe que está tão pronta para brigar na parte, ou pelo menos na parte de cima da tabela, ali na metade da tabela. A Vitória tem que abrir bem o olho. O Bahia está na Libertadores, né? Fez uma campanha importante, veio da pré-Libertadores, foi até a fase de grupos, mas agora está numa situação difícil no torneio sul-americano, porque precisa ganhar do Internacional na última rodada, o jogo é no Beira-Rio. E o Inter também tem muito interesse em vencer essa partida. Vai ser difícil. Para o Bahia muito provavelmente vai ficar com Sul-Americana, porque será o terceiro melhor do seu grupo, vai ter um play-off aí e também Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Ivan, vamos dar uma olhadinha nos lances de expulsão, então, que houve nessa partida lá na Fonte Nova. Primeiro, logo com 3 minutos, o Jean Lucas. Vamos ver como é que foi a decisão do árbitro e por que aconteceu. Eu vi o lance assim, no momento do lance ali, a gente estava assistindo 3 jogos, né? Estava assistindo Corinthians e Santos, Juventude, Fluminense e o Bavi. A gente olha o lance, é uma agressão do Jean Lucas, não tem muito que... E o jogador de futebol, ele tem muito aquela questão. Ah, mas é a primeira. Ah, foi a primeira. Não existe primeira, segunda ou terceira. Existe a falta, existe o tipo de jogada, a agressão. Ele vai totalmente desenfreado ali, ele acaba dando quase um soco nas costas do jogador do Bahia, do Vitória, perdão. Então, a expulsão, acho que muito merecida. Faltou tranquilidade para o Jean Lucas, é um cara experiente, não é juvenil, né? E assim, acaba, para se livrar de um jogador, ele acaba dando um soco ali nas costas do jogador do Vitória. Então, acho que a expulsão foi correta. Se eu não me engano, é o Abate Abel, né, o árbitro dessa partida. Eu acho que ele ainda consultou o VAR, ele olhou e viu que realmente o lance era para expulsão. Mas jogador tem muito isso. Ah, mas é a minha primeira, só porque são 3 minutos de jogo. Não existe, né? Não existe, não. E depois do segundo tempo, daí mais para metade ali, da metade para o final, o Vitória também perdeu um jogador, o PP. Vamos dar uma olhadinha aqui para ver se assim o Ivan, assim como achou a expulsão do João Lucas justa, acha também a expulsão do PP. Olha lá, que é isso aí. Eu acho que esse é o soco do joelho. Acho que esse é o soco do joelho. E é um lance curioso, né? Porque existe uma disputa de bola ali e o PP, para se desvencilhar, abaixa e dá um soco. Então, assim, também... eu acho que o Abate Abel, Ramon Abate Abel, usa o mesmo critério. Né? Então, acho que também foi acertada a expulsão. Que acabou reequilibrando o clássico e permitindo ao Bahia que conquistasse a vitória. Mas soco no joelho, juro que é a primeira vez que eu me lembro de ter visto. A gente já viu até mordida na virilha, mas daí foi um dirigente do Flamengo lá num shopping. Foi. Mas aí foi fora de campo. Dentro de campo, soco no joelho, confesso, Maurício, eu não me lembro de ter visto assim, olha, foi expulso porque deu um soco no joelho do adversário. É o cotovelo, é a mão no rosto, mas soco no joelho eu não me lembro, não. O PP pode se orgulhar de uma inovação. Então, no futebol. Que é isso, né? Prejudicou o Vitória, o PP, o Vitória que agora... precisa se preocupar demais, né? Agora não, né? Já há algum tempo precisa se preocupar demais aí com a zona de rebaixamento. Já o Bahia, ele assume a 6ª posição do Campeonato Brasileiro. Olha, essa situação... Que golaço mesmo. Essa situação na Libertadores é bem difícil para o Bahia. No Campeonato Brasileiro vai galgando posições, já está aí numa região de vaga na Libertadores, 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bahia não disputava a Libertadores há 35, 40 anos, né? Um período muito longo. Mas o trabalho feito pelo Rogério Ceni, para mim, é um dos trabalhos mais bem feitos do futebol brasileiro hoje. O Rogério é um cara que sabe trabalhar, o Rogério já... passagens por Flamengo, por Fortaleza, sempre com títulos. O Rogério é um cara, né, já ganhou título no Bahia, então o Rogério é um cara que sabe trabalhar, eu acho que é um dos grandes treinadores do futebol brasileiro, sem dúvida nenhuma. O Rogério, apesar de ter sido goleiro e um dos melhores que eu vi jogar,
O Rogério gosta do futebol para frente. O Rogério gosta do futebol ofensivo. E sabe trabalhar um grupo. É um cara que, talvez pela liderança que tenha tido dentro de campo como goleiro, hoje consegue passar isso para os jogadores dentro de campo. Acho, sem dúvida nenhuma, o trabalho do Rogério no Bahia. E, claro, o Bahia ter virado SAF, a estrutura, o aporte financeiro, as contratações, tudo isso fez um Bahia hoje um time muito forte, muito difícil de ser batido lá em Salvador. Vitória aí na 16ª posição, então, que é a primeira ali fora da zona de rebaixamento, o Z4. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a vitória do Bahia, né? Sobre o Vitória. 2-1, golaço do Eric Pulga. E o Michel Araújo, o gol do Michel Araújo aconteceu aos 20 minutos do segundo tempo. E agora tem Copa do Brasil no meio de semana. E aí no final de semana que vem, o Bahia visita o Grêmio lá na Arena. E já o Vitória recebe o Santos no domingo às 18h30. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.